A paz do Senhor Jesus, nós estamos iniciando a nossa 12ª aula do programa Pra Teu Louvor. Falamos sobre início e término do som nas aulas passadas, falamos sobre respiração, sobre sustentação da voz, sobre como iniciar e terminar o nosso som. E hoje nós vamos falar sobre um assunto também muito importante e que é de fundamental aplicabilidade no nosso treino. Nós precisamos pensar nisso enquanto treinamos o nosso instrumento voz. Hoje vamos falar sobre vogais. Por que esse tema? Nas aulas anteriores que falamos sobre início e término do som, nós entendemos que a nossa musculatura, ela se posiciona antes que o nosso som saia, ou seja, antes que a nossa voz esteja por completo sendo executada, sendo desenvolvida. Ou seja, nós vamos treinar o assunto vogais, fazendo um link com o assunto anterior que nós vimos, porque as vogais, elas vão se posicionar no nosso trato vocal antes mesmo que o som da nossa voz saia. Então, o treino de hoje ele vai ser voltado para conhecermos o posicionamento do nosso trato vocal e, consequentemente, dos nossos articuladores enquanto cantamos. Seguimos e aqui nós vamos compreender como considerar as vogais. Nós vamos considerá-las a partir de dois olhares: vogais frontais e vogais posteriores. Cada vogal vai ter a sua postura muscular, vai ter o seu posicionamento, ou seja, posturas diferentes no trato vocal, e tudo isso vai estar relacionado à produção de ressonância, à qualidade sonora, ao molde, ao filtro do som que é gerado na laringe. Ou seja, esse filtro vai se dar na região do nosso trato vocal. Aqui nós temos uma imagem e nós vamos considerar algumas questões específicas quanto ao posicionamento das vogais. Uma questão muito importante é a postura da língua, a movimentação da língua quando falamos ou cantamos as diferentes vogais. E aí vamos pensar que vogais nós temos as 5 básicas, A, E, I, O, U, e temos também as diferenciações devido à acentuação dessas vogais. Então temos as vogais, as semivogais, com toda a complexidade do texto do nosso idioma português também. Nessa imagem nós podemos ver que o ponto de altura da língua, ou seja, como a língua se eleva, seja no ápice da língua, na ponta da língua, seja no meio ou no dorso da língua. Então, a elevação da língua, a altura máxima que ela se posiciona, e também o ponto de constrição, ou seja, o ponto de apertamento, fechamento que nós temos entre a musculatura do articulador, músculo da língua, e a parede da nossa estrutura de trato vocal, a região faríngea. Todo esse movimento, toda essa movimentação vai nos dizer como se posiciona essa vogal e se ela é frontal ou se ela é posterior. Nessa imagem, os irmãos podem perceber que em algumas vogais essa estrutura muscular da língua vai se posicionar mais alta ou mais para trás, e às vezes mais alta e mais para trás, na região faríngea. Tudo isso vai dizer como é o som dessa vogal. Então, o filtro, ou seja, o trato vocal, ele desenvolve esse trabalho de articular, de mover o som, e por isso é importante estudarmos as vogais, que é o segmento que nos dá a consistência, a compreensão do nosso texto, das nossas palavras. Aqui nós vamos considerar as vogais abertas. Então, nós temos I, E, A. I, E, A. Nessa imagem,
nós podemos ver a posição da musculatura da língua em cada uma das vogais. Esse posicionamento vai dizer se o meu som vai ser mais aberto ou se o meu som vai ser mais fechado, mais para trás, mais posterior. E no treino vocal, por que é importante sabermos disso? Porque eu preciso ter a consciência do que está acontecendo com os meus articuladores para projetar o som adequadamente. Então, nós vamos fazer um exercício com essas vogais. I, E, A. Essa é a melodia que nós vamos usar para todas essas vogais. I, E, A. Ok? Por que nós estamos fazendo esse exercício? Qual é a finalidade desse exercício? Para que os irmãos conheçam a posição, ou seja, a postura muscular de cada uma dessas vogais abertas em relação ao trato vocal. E assim, nós vamos desenvolver uma consciência maior para saber colocar a nossa voz durante os hinos que estivermos cantando ou até mesmo treinando, de fato, no nosso treino individual. Então, a sequência das vogais abertas, I, E, A, ok? Subiu, e aí o que os irmãos vão reparar sempre? A posição da língua, onde ela está colocada, se ela está mais alta, se o dorso da língua está mais alto, onde está encaixado a ponta, o ápice da língua, se está encostado nos dentes, se a língua nas laterais está mais afastada ou se ela está mais direcionada para frente, se ela está espalhada, se ela encosta ou não encosta no palato duro, no céu da boca. Então, sempre precisamos perceber o posicionamento das musculaturas, ok? Inspiramos. 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 Outros fatores importantes e que influenciam no nosso som. A postura da língua é óbvio que é importantíssimo, porém, não só a musculatura da língua participa. Nossa mandíbula, é preciso reconhecer o posicionamento dessa estrutura de mandíbula para que ela não esteja nem muito acentuada para frente, para que a gente não tenha um deslocamento dessa articulação temporomandibular, a articulação que fica sustentando a estrutura óssea em relação à mandíbula, também para que ela não esteja presa, ou seja, travada e inativa no processo de articulação do nosso som, das nossas vogais. Mandíbula, lábios, toda essa estrutura vai se moldar, vai se movimentar, na verdade, para moldar o nosso som. A minha movimentação precisa ser exagerada? Não, isso é natural. Vai acontecer naturalmente, ok? Seguimos para que possamos ver o movimento e a posição das vogais fechadas. Então, como vogais fechadas, nós temos U, O, e também vamos considerar a vogal A em relação à postura da língua e o ponto de constrição, ou seja, ponto de altura e o ponto de constrição. Aqui os irmãos percebam que de roxo está a vogal A, vogal O, com a acentuação O. Verde, vogal O. Azul e U, vermelho. A vogal mais alta e fechada que nós temos aqui é U, alta,
mais fechada, A aqui atrás, e nós vamos perceber que isso faz a total diferença no nosso som. Se eu canto ua, 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 o som que está sendo gerado dentro do meu trato vocal, ele vai ter posições diferentes. Isso é importante de nós estudarmos. Da mesma maneira, vamos voltar aqui nas vogais abertas, a posição é importante conhecermos. De A, novamente roxo, E, verde, E, azul, I, vermelho. A vogal mais alta em relação à posição da língua aqui é I. Falem a vogal I, só falar, não precisamos cantar agora. I, I. Os cantinhos da nossa língua encostam um pouco nos dentes, especialmente os dentes superiores e até mesmo no palato duro, no céu da boca. I, 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 I. Ela está elevada, o dorso dela está elevada. Ela tem uma proximidade grande com o palato duro. Por que é importante nós sabermos disso? A produção de ressonância, quando nós falamos de vogais, ela vai estar relacionada à posição dessas vogais, em relação ao trato vocal. Então, para que eu tenha qualidade sonora, tenha cobertura de som, tenha conforto de som, eu preciso pensar que a minha estrutura de palato mole, a estrutura molinha que nós temos na parte posterior da boca, da região oral, ela vai se expandir e eu vou ter esse tipo de sonoridade. Se ela não se expande, eu tenho I, ou seja, meu som fica mais apertado e ele vai soar com uma produção mais nasal do que oral. Isso é importante pensarmos para que o nosso som tenha a qualidade que você quer, que você precisa colocar nele e para que aquilo que nós estamos cantando, o louvor, tenha, especialmente quando cantamos em grupo, tenha uma mesma sonoridade. Todas as pessoas soem com aquele som da mesma maneira. Seguimos. Vamos fazer o mesmo exercício com as vogais fechadas. U, O, A. U, O, A. U, O, A. Pensem no posicionamento dos articuladores em cada uma dessas vogais. Temos duas parecidas, né? O. O que vai me diferenciar de O para O? No quadro, na imagem, nós podemos perceber que a vogal O e a vogal O, elas vão estar bem próximas. Porém, a vogal O, em azul, ela não vai apertar tanto o fundo, a região faríngea, ou seja, ela vai me dar mais espaço na região orofaríngea. Então, se eu quero trabalhar a abertura de espaço na região orofaríngea, ou seja, a parte posterior do trato vocal, eu trabalho com O. Esse posicionamento expande a parte orofaríngea. E a vogal O já trabalha com uma cobertura maior, especialmente na região do palato mole. Eu tenho um som mais erguido, mais coberto. Então, nós vamos fazer exemplo para os irmãos perceberem a movimentação dos articuladores em relação às vogais fechadas. Vamos seguir. E aqui outro exercício prático e básico para que nós possamos compreender as
posições, as posturas musculares das vogais abertas e das vogais fechadas. Primeiro vamos fazer com essa sequência de A, O, I, O, A, O, I, O, E, A, O, I, O, E, A, O, I, O, E. Então, nós vamos seguir com esse pulso. A, O, I, O, E, A, O, I, O, E, A, O, I, O, E. Aumente o pulso, aumente a velocidade. A, O, I, O, E, A, O, I, O, E, A, O, I, O, E, A, O, I, O, E. Aumente um pouco mais. A, O, I, O, E, A, O, I, O, E, A, O, I, O, E, A, O, I, O, E. Para que serve esse exemplo, esse exercício? Para que os irmãos tenham a consciência da movimentação muscular, movimentação articulatória, ou seja, dos articuladores, em relação às vogais faladas mesmo, sem que precisemos usar a melodia, a música, o som de notas. O exercício 2, I, O, A, O, E, I, O, A, O, E, I, O, A, O, E, I, O, A, O, E. Vamos no pulso, naquele primeiro pulso. I, O, A, O, E, I, O, A, O, E, I, O, A, O, E, I, O, A, O, E. Aumentamos o pulso. I, O, A, O, E, I, O, A, O, E, I, O, A, O, E, I, O, A, O, E. Esse movimento é sutil. Exatamente da mesma maneira, também será sutil enquanto cantamos. Não precisa de I, O, A, O, E. Essa movimentação exagerada vai cansar os meus articuladores e não vai trazer benefício para o treino. Então, vamos no pulso mais rápido dessa segunda parte. I, O, A, O, E, 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 I, O, A, O, E. E assim os irmãos podem mudar essa posição das vogais, a ordem das vogais, e fazer os próprios exercícios para que cada um reconheça a movimentação dos articuladores. Aqui nós vamos perceber as diferentes posturas dos articuladores e todos os exercícios vão estar voltados para o conhecimento dessa postura. E aí nós vamos pensar o seguinte agora, vamos fazer alguns exercícios juntos. E esses exercícios vão ser úteis não somente para reconhecer o movimento das vogais, mas vamos unir uma coisa à outra. Falamos da nossa respiração, do início do nosso som, do término do nosso som. Então agora nós vamos pensar juntos que o exercício que nós vamos fazer, por exemplo, nessa melodia, eu tenho um intervalo aqui de 5 notas. Eu comecei em Lá maior, então eu tenho Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi. 5 notinhas entre a primeira e a última. O que eu vou precisar pensar durante o exercício? Eu não posso achar que a primeira nota vai soar com o mesmo peso que a segunda nota. Então, eu penso nessa primeira nota um pouco mais firme e também consciente em relação ao posicionamento do trato vocal e deixo a segunda nota um pouco mais leve, para que eu não tenha o som Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, tenso, constrito, apertado. Preciso respeitar essa diferença de altura das notas e que vão trabalhar também a minha extensão vocal. Lá, Mi, Lá, Mi. Vamos colocar as vogais agora. A nossa ordem é I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. Percebam como o trato vocal se comporta em relação a essa diferença de altura, diferença de uma nota para outra. Inspiramos, vamos juntos. Movimentos sutis. Como o trato vocal vai se posicionando.
detalhe importante que vai participar desse exercício e de todo o nosso desenvolvimento vocal é a postura do palato mole, especialmente para a aplicação para o estilo de louvor que nós desenvolvemos nas nossas igrejas. Nós vamos pensar em espaço, não um espaço muito aberto, como seria utilizado, por exemplo, no canto lírico, com uma cobertura altíssima, espaço dentro do trato vocal, mas para que o nosso som não seja apertado, não tenha constrições exageradas, ok? Inspiramos. Equilíbrio. Essa passagem precisa ser confortável. Considere os espaços e a abertura do nosso palato mole, que vem com a inspiração pelo nariz, especialmente. Façam esse teste, ok? Vamos mudar de exercício. Agora nós vamos fazer com outra melodia. E os intervalos também serão diferentes. Nós fizemos aqui intervalo de 5 notas. Agora nós vamos usar uma sequência de 4, 5, 6, 7, 8. Termine o som ainda apoiado e com consistência sonora. Inspiramos. Inspiramos. Se eu movo os meus articuladores nesse som, perceberam que o som foi mudando? Porque eu fui movendo o palato mole, movi os lábios, movi a língua dentro do trato vocal. Então, todo o movimento que nós fazemos com os nossos articuladores vai influenciar na posição e na sonoridade da sua voz. Subimos. Inspiramos, subimos. Mais um. Inspiramos. Toda essa estrutura que vai se movendo precisa ter a participação do palato mole, porque ele também é um articulador do som. Ele molda o nosso som. Todos esses exercícios serão aplicados conforme o conhecimento da posição, da postura das vogais, especialmente em relação à posição de altura da língua e a constrição na parede orofaríngea. E aí vamos considerar vogal por vogal. A, vogal A. Eu tenho a língua tranquila, um pouquinho mais baixa. Eu tenho a mandíbula um pouco mais abaixada, um pouco mais aberta. Eu tenho céu da boca também mais elevado. Ó, eu já tenho uma posição mais arredondada, um pouco mais fechada do que a. Porém, no O, o meu palato mole permanece erguido para frente. O posicionamento vai ser sempre para frente. Vogal O,
eu já tenho uma expansão maior na região orofaríngea, ou seja, posterior, e também tenho um abaixamento da laringe. Vogal U, eu tenho muito espaço lá atrás, meu palato mole também está erguido, tenho o lábio projetando esse som para frente, e laringe também está baixa, U. Vogal I, essa nós já até fizemos juntos o exemplo. A língua está bem espalhada, encostando nos dentes, encostando no palato duro, no céu da boca. E o dente também está um pouquinho à mostra, com um pequeno sorriso. E lembrem da sutileza no posicionamento dessas estruturas, das vogais. Não precisamos exagerar na movimentação. Vamos abrir um parêntese aqui. Quando nós temos uma pessoa que tem pouca movimentação na estrutura facial e nos articuladores, é interessante sim que essa pessoa utilize um exercício de promover as vogais com um certo exagero, para ela poder estimular a estrutura de musculatura, inervação facial e assim ter maior mobilidade dos articuladores. Isso em um treino específico para a musculatura, não no treino de sonoridade. Por exemplo, na frente do espelho, eu posso fazer sem som primeiro. Depois eu coloco som. A, E, I, O, U. Movimentando bastante essa estrutura, mas isso somente para estimular a minha articulação. Nós ainda vamos fazer um último exercício que também tem a ver com a posição das vogais. E agora nós vamos acrescentar a agilidade dessas vogais. E a sequência vai continuar I, E, A, O. I, E, A, O. Essa é a nossa primeira parte. Depois nós vamos fazer com um intervalo, um salto na vogal U. I, E, A, O, U. Aqui, ok? I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. Perceba toda a movimentação do trato vocal. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. O que é importante nesse exercício? Também pensar na postura diafragmática, porque é isso que vai dar sustentação para a nossa voz. I, E, A, O, U. Inspirou. I, E, A, O, U. Último. Inspirou. I, E, A, O, U. Todo o trabalho de vogais precisa ser desenvolvido pelo cantor, porque no conjunto de texto, a formação das palavras, nós temos dois segmentos: segmentos vocálicos, segmentos consonantais, ou seja, as vogais que vão nos dar a forma das articulações, das palavras, e as consoantes que vão nos dar os pontos de articulação, ou seja, como cada articulador vai se encontrar com o outro para formar essas palavras. Esse é um assunto que nós ainda vamos ver mais para frente, segmentos consonantais, as posições, as diversas posições dos articuladores em relação às nossas consoantes. Esse assunto é um assunto que podemos desenvolver vários exercícios. Então, os exercícios que nós fizemos juntos aqui são alguns exemplos para que os irmãos possam treinar e ter maior consciência em relação ao posicionamento, à postura muscular das vogais, a qualidade do som, a qualidade da voz em si. Nós queremos ainda lembrar que todas as nossas aulas, elas têm conteúdo que os irmãos veem nos slides e também conteúdos
práticos dos exercícios. E nós poderemos contar com esses conteúdos em forma de resumo, ou seja, tudo que nós vimos nesta aula, por exemplo, estará no resumo, em um resumo que os irmãos terão acesso, e esse resumo vai contribuir para o treino, para o estudo e até mesmo para que os irmãos possam tirar as dúvidas e também nos mandar dúvidas, caso elas surjam, no decorrer de todo o estudo dos irmãos e em relação a todos os assuntos que já vimos até hoje. Na descrição do nosso programa, do vídeo que você está assistindo, você vai encontrar o link que vai te dar acesso a esse material, ao conteúdo em forma de resumo de todo o tema, de todos os assuntos que temos trabalhado aqui nas nossas aulas. Então, se tiver dúvidas, poderemos usar os resumos para estudarmos, para aproveitarmos o conteúdo e assim desenvolver melhor as nossas práticas, os nossos estudos e todo o conteúdo que temos visto juntos aqui no Pra Teu Louvor. Nós ficamos por aqui nesta aula. Esperamos a companhia dos irmãos nos próximos programas, nos próximos assuntos e queremos também que todo esse conteúdo sirva para crescimento individual e para crescimento do louvor da sua igreja, de todas as nossas igrejas. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui